Shema Israel Adonai. Shalom, shalom, Shavuot Tov a todos, ok? Mais um domingo, nós estamos aqui, ok? Vamos então dar um estudozito pequenino, espero eu que seja pequenino, ok? Mas vamos falar de um assunto muito importante que é, porventura, somos nós que expiamos os nossos pecados em vida? Ok? É sobre isso que nós vamos falar. E para menos, vamos abrir então a nossa Torá, aqui em Bereshit, em Gênesis, no capítulo 4, ok, do 13 ao 14, que nos diz o seguinte, assim: e Caim disse ao Eterno, é tão grande assim o meu delito, de não se poder suportar, eis que hoje me expulsas de sobre a face da terra, mas a tua presença não me poderei ocultar. Serei errante e fugitivo na terra, e acontecerá que todo aquele que me encontrar matar-me-á. Bem, vamos entender esta passagem. Engraçado que aqui encontramos uma coisa muito interessante, que é todo aquele que me encontrar matar-me-á. Porquê quem diz esta palavra, todo aquele que me encontrar matar-me-á? Porque esta palavra tem um segredo, mas muito tremendo, que é, esta palavra está querendo afirmar que o castigo de Caim seria todo o tempo em que viveria. Quer dizer o quê? O tempo em que Caim viveria, ok? Este castigo aconteceria. Castigo este para quê? Para quê? Para expiar seus pecados. Ok? Então sabemos que, quando Caim está a dizer todo aquele que me encontrar matar-me-á, ele está afirmando aqui que na realidade ninguém morre. Ninguém morre sem primeiro expiar o que quer que seja de algo que tenha feito contra a Torá ou contra a Hashem. Esta passuk nos mostra que na realidade, ainda dá um exemplo até mesmo, ainda que Deus quisesse que eu vivesse só 50 anos, o exemplo, faz 50 anos para o ano, ok? Mas que eu tenha feito algo em que eu tenho que expiar esse algo. Quer dizer o quê? Que Deus vai atrasar o dia da minha partida, ok? E eu não irei daqui embora até que pague, até ao último dia, ok? Tudo aquilo que eu irei pagar para expiar meus pecados. Ninguém sai daqui deste mundo sem primeiro expiar todos os seus pecados. Ou uns já foram expiados, né? Lógico, e aqueles que ainda virão para expiar também. Quer dizer o quê? Que mesmo, imagina que Deus tinha determinado uma pessoa viver 50 anos, como por exemplo eu viver até os 50 anos. Cometia um erro, cometia um pecado. Deus disse, não, agora vou-te castigar daqui a tantos anos. Vais ter que expiar este pecado durante tantos anos. O que acontece? Acontece que Deus alonga. A minha vida é alongada. Para quê? Para que todos os meus pecados possam ser expiados em vida. Prova disso, temos o rei Ezequias. O rei Ezequias, quando o profeta vai diante dele e diz, olha, mete a tua casa em ordem porque vais morrer. O Criador vai-te matar. Esta doença é para a morte. E o que é que acontece? O rei Ezequias vira para a parede, ora ao Eterno, ok? E Deus diz ao Eterno,
Deus diz ao profeta, olha, vai lá profeta novamente e diz ao meu servo, o rei Ezequias, que eu vou lhe dar mais 10 anos de vida. Porquê? Porque o rei Ezequias estava em desobediência. Qual era a desobediência? O rei não queria ter um filho. Não queria ter um filho. Porquê? Porque havia sido profetizado que o filho dele seria o pior rei de Israel. Como ele sabia disso, ele não queria gerar um filho. E Deus disse, não geres um filho, eu mate. Não geres um filho, eu mate. Porquê? Porque Deus queria que aquele filho nascesse mesmo. Para quê? Para que o povo de Israel sofresse, expiasse seus pecados. Ok? Então o que acontece? Pela desobediência do rei Ezequias, Deus deu-lhe mais 10 anos. Porquê? Porque durante esses 6 anos ele teve que pagar por aquela desobediência. Claro, depois cumpriu sim, ok, o propósito de Deus, mas até que cumprisse, teve que pagar por tudo aquilo que ele viveu ao ponto de não ter cumprido. Entendam? Quer dizer o quê? Após o rei ter um filho, ok, cumpria-se a vontade de Hashem. Enquanto o rei não teve um filho, ele estava aí contra Hashem, ok? E Hashem teve que lhe dar a punição para que ele expiasse a desobediência, ok? Por isso Deus teve que acrescentar mais 10 anos ao rei Ezequias. Estão vendo? Por isso é que quem diz todo aquele que me achar matará, quer dizer o quê? Todo o quê? Até a minha vida, qualquer pessoa que me achar até ao fim da minha vida, matar-me-á. E Deus está a dizer, não é assim. Tu vais expiar o teu pecado em vida. E como é que vais expiar? Através do sofrimento que vais passar, de andar vagabundo, como ele diz, é tão grande o meu delito que não posso suportar. Aí está. Ok? Quando na realidade nós estamos expiando os nossos pecados, muitas das vezes a forma que nos encontra nós expiamos os nossos pecados é tão intensa que achamos até mesmo que não conseguimos suportar. Muitos antiquais pensam em matar-se, mas fica esse pensamento simplesmente porquê? Porque não conseguem exercer esse desejo sobre si próprios e ainda que tentem, não vão conseguir matar-se. Porquê? Porque Deus sabe, e Ele é o dono de tudo, e Ele sabe que ninguém sai daqui sem pagar pelo último cêntimo, como se diz, ok? Como se fosse uma multa, o exemplo, pagar até o último cêntimo dessa multa, ok? O pecado. O pecado tem que ser expiado por nós próprios. E Caim sabia dessa realidade. Caim sabia dessa realidade de tal forma que ele diz, enquanto eu viver, todo que me achar me vai matar. Olhem bem, todo que me achar, quer dizer, quando diz todo, não é uma pessoa. Eu achei que Caim vou matá-lo. Não é assim. Caim estava com medo que todo aquele ser humano que se encontrasse diante dele até o resto da sua vida, o mataria. O mataria. Mas a questão é que ele teria que sofrer. Todas as coisas que ele fez, ele teria que sofrer. Ok? Então a expiação do pecado de Caim veio, sim, através do sofrimento. Ok? E a prova disso é que no livro de Oséias, capítulo 8, do 5 em diante, nos afirma, ok? Nos afirma que a consequência do pecado, quer dizer, a expiação do nosso pecado é realmente forte. Querem ver? Vamos aqui a Oséias, capítulo 8, do versículo 5 a 7.
Agora estou a dar mala. Oséia 8, 5 a 7 diz o seguinte. Diz assim, querem ver? Para que entendam que ninguém morre sem expiar os seus pecados. Ninguém sai deste mundo sem expiar os seus pecados. Ninguém. E não há ninguém que consiga expiar os seus pecados a não ser tu próprio. Querem ver? Ora, estamos em Oséia, capítulo 8, parak 8, na Passuque 5 a 7, que diz assim. Olhem bem. Diz assim. Teu ídolo, moldado de forma de bezerro, ó Shomrom, só traz rejeição. Intensifica-se contra eles minha ira. Por quanto tempo ainda serão incapazes de conseguir se purificar? Pois Israel construiu. É a obra de um artesão e não um Deus estilhaçado. Será bezerro de Shomrom? Se vento semearem, que colham tempestades. Quer dizer o quê? O que aqui está a dizer? Todas as ações que nós fizermos, ok? Se for dessa dimensão, a expiação do nosso pecado será desta dimensão. Ok? Se tudo aquilo que fizermos como pecado é desta dimensão, a expiação será desta dimensão. Por isso é que aqui diz: aquele que faz ventos para si, atrai para si redemoinhos que são bem mais fortes. Estão a entender? A comparação, entendam? Isto é para mostrar uma comparação na dimensão, no aumento, ok? Daquilo que nos traz a nossa vida para expiar nossos pecados. Então quer dizer o quê? Quando nós expiamos nossos pecados, o pecado pode ser assim. Mas a forma de sofrimento que Deus traz sobre nós, e o próprio Caim declara isso, é tão grande o meu delito que não posso suportar, será assim. Caim declara isso em Bereshit capítulo 4. Então entendam que quando nós expiamos nossos pecados, a forma de expiarmos nossos pecados é o triplo, quadruplo, será, mas é muito mais em dimensão daquela que nós pecamos. Quer dizer o quê? O sofrimento que eu passo, ok? Em dimensão é muito maior do que aquilo que eu cometi de errado. Ok? E fiquem cientes. Ninguém sai daqui. Ninguém sai deste mundo sem que tudo não tenha sido pago. É verdade. Todos nós expiamos os nossos pecados. Podemos até abrir a Torá em Vaikra 17, 11, que nos diz o seguinte. Vejam bem aqui o que é que diz Vaikra 17, 11. Está aqui. Porque a alma de cada criatura se acha ligada ao sangue. E eu dei a vós sobre o altar para expiar pelas vossas almas. Portanto, o sangue ele é que expiará pela alma. Vejam bem, aqui diz assim, olhem bem, porque a alma de cada criatura se acha no sangue. E eu o dei a vós sobre o altar para expiar pelas vossas almas. Então somos nós que expiamos pelas nossas almas. Fizemos nossa alma sofrer no corpo, o corpo sofrerá diante da nossa alma. Ok? Se como fazemos nossa alma sofrer, porque ela se inclina sempre a Deus,
porque a alma é como uma chama de uma vela, por mais que eu meta a vela assim, a chama sempre aponta para cima, ok? Quer dizer, sempre aponta para Hashem, para o Criador, nossa alma sempre aponta para Hashem, para o Criador, e que o nosso corpo se vira ao contrário. Quer dizer o quê? Assim como eu pequei, afligi minha alma, ok? Em vida com a minha alma, eu vou sofrer muito mais que eu fiz minha alma sofrer e sofrerei para pagar todos os meus pecados até que tudo seja apagado. Quando na realidade o pecado é expiado, aí sim já podemos partir à vontade, porque ninguém parte deste mundo, volto a dizer, ninguém parte deste mundo sem primeiro não ter expiado os seus pecados. Então entendam, não é na morte que se expia pecados, é na vida. É na vida que se expia pecados, não na morte. Então não há ninguém que morreu por nós para expiar nossos pecados. Isso é uma treta. Isso é uma mentira. É com a vida que tu pagas, é com o sofrimento nesta vida que tu pagas os pecados que tu cometestes. E a prova disso, ok? Podemos ver também no livro de Yeshayahu, 53, do 4 ao 11, em que diz o seguinte, vejam bem, Isaías 53, Yeshayahu 53, 4 a 11. Vamos ver o que é que diz aqui, 53, 4 a 11. Querem ver? O que é que o povo de Israel irá passar para expiar os seus pecados? Porque esse Isaías 53, muita gente diz que se refere ao Messias. Não, refere-se ao povo de Israel sofrendo, o próprio povo de Israel sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Querem ver? Diz assim, 4 a 11. Eu vou ler então. Na verdade, eram os nossos sofrimentos que nós eram nossos, vou ler novamente, na verdade eram nossos sofrimentos que nós suportávamos e as dores que nos oprimiam, mas nós considerávamos ser aflito, golpeado, considerávamos um ser aflito, golpeado, ferido por Deus. Isto quer dizer o quê? Que quando nós pecamos, nós sofremos, mas sofremos porquê? Porque o Eterno traz a nós sofrimento. O Eterno traz para nós esse sofrimento. Para quê? Para a expiação dos pecados. Continuando, vocês vão ver que este versículo faz mais sentido até agora. Querem ver? Ora bem, onde é que está? Considerávamos ser um ser aflito, golpeado, ferido por Deus. Ferido estava, porém, por nossas transgressões. Claro! O povo de Israel sofria por causa das transgressões do próprio povo. Eu sofro por causa das minhas próprias transgressões. Vejam bem como faz sentido isto. E oprimido por nossas iniquidades. É claro que eu sou oprimido por minhas iniquidades. É por causa das minhas iniquidades que eu vou sofrer, que eu vou ser oprimido, que eu vou padecer até pagar até o último cêntimo, como se diz. E o seu penar para nosso benefício. E através das nossas chagas, através do nosso exílio, fomos curados. Quer dizer o quê? O penar de nós todos é para nosso próprio benefício. Para quê? Para que sejamos perdoados. O sofrimento que Deus traz sobre nós, como aconteceu com Caim, pois até agora cuidaria de castigar, entendam isto. O sofrimento que vem a nós é para nosso próprio benefício. Qual é o benefício? Qual é o benefício? É que nós sejamos perdoados. Estão vendo? Então nós expiamos nossos próprios pecados, com o nosso próprio sofrimento, expiamos nossos pecados, e porque nós sofremos para a expiação dos nossos pecados, também somos perdoados, como aqui nos diz. Ok? Então nós somos perdoados porque sofremos. Nós somos perdoados
porque expiamos os nossos pecados. Olha a questão de Davi, quando Davi comete o adultério e o homicídio com Batseba, né? Comete o adultério com Batseba e mata o esposo de Batseba, manda matar o esposo, manda-o ir para a frente de batalha para ele morrer propositadamente. O que é que o profeta disse? Pois agora nunca mais se apartará a espada da tua casa. Mas Deus te perdoa. Quer dizer o quê? Tu vais sofrer, vais pagar por aquilo que fizeste, mas Deus vai te perdoar. Mas Deus te perdoa. É o que acontece connosco. Nós sofremos por todos os nossos pecados que cometemos, mas Deus nos perdoa. E perdoa porquê? Porque nós pagamos até o último cêntimo, nós pagamos pela dívida que temos. Nós pagamos. E com toda a certeza, afirmo novamente, não vamos sair deste mundo, não partimos para outro mundo, sem primeiro expiarmos por todos os nossos pecados. Por isso, normalmente costuma-se dizer assim, quem é bom morre cedo, quem é mau vive mais tempo na vida. Porquê? Claro que sim. Quem é mau tem que viver mais anos de vida. Para quê? Para expiar as suas maldades. Olhem o sentido que isto faz. Estão vendo? Estão vendo o sentido que isto faz? Ok? Então, quer dizer o quê? Aqui Israel estava padecendo, estava sofrendo. Porquê? Porque havia transgredido. E então estava pagando pela sua transgressão. Estava sofrendo para quê? Para que na realidade, ok? Os pecados fossem perdoados e possam ser curados. Quer dizer o quê? Quando o pecado é perdoado, a enfermidade é retirada. Lógico. Quando expias todo o teu pecado, a enfermidade é retirada. Lógico. Vamos ver isso também em Yirmiyahu 29, ok? Jeremias 29, 10 a 14, para terminar, que já vai um pouco longo, ok? E eu quero só dar mais este, para que não entendam, para que possam entender, quer dizer, aquilo que eu quero dizer. E este será o último. Lembra-se que Daniel estava contando, Daniel fala disso no seu livro, eu estava contando os anos e tal, que Deus havia ordenado pelo profeta Jeremias, que o povo de Israel teria que dar para realmente pôr fim à transgressão e excessivamente. Olhem bem o que é que diz aqui Yirmiyahu 29, 10 a 14, que nos diz o seguinte, vejam bem, pois assim diz o Eterno, ao se completar 70 anos da vossa estada na Babilónia, eu me lembrarei de vós e cumprirei minha boa palavra de vos restabelecer aqui, pois eu conheço os pensamentos que eu vos dedico, diz o Eterno, pensamentos de paz e não de maldade, para vos proporcionar uma esperança e um futuro. E vós me haveis de invocar e a mim dirigir vossas orações, e eu vos escutei, e vós me buscareis e havereis de me encontrar, porque fareis todo o vosso coração. Ok? Se nós formos ler até mesmo o livro do profeta Daniel, o livro de Daniel diz lá que foram 70 anos que Deus havia determinado para pôr fim aqui à transgressão, expiar o pecado. Está isso mesmo escrito lá no livro de Daniel. Então Deus determinou aqui 70 anos para o povo de Israel pagar por todo o seu pecado. Ok? Ao fim de 70 anos, o povo de Israel, o que é que acontece? Sai da Babilónia. Então quer dizer que eles que morreram neste tempo todo, quer dizer que já tinham expiado os seus pecados? Claro que sim. Claro que sim. Agora, os 70 anos têm a ver com o povo todo. Foi dado 70 anos para o povo todo. Ok? Uns tinham uns pecados, outros tinham outros. Uns mais que outros. Mas todos eles expiaram os seus pecados em vida. E ao fim dos 70 anos, ok? Deus liberta Israel do cativeiro da Babilónia. Estão a entender? Então é importante entendermos mais uma vez, e não esqueçamos isto, não esqueçamos isto.
somos nós, única e exclusivamente nós, que expiamos nossos próprios pecados. Ninguém expiará por nós, e é mais, nem na morte, porque os pecados são expiados na vida e não na morte. Mas alguém morreu por mim para expiar pecados. Isso é uma treta, isso é uma balela, é contra a Torá, é contra a palavra de Deus. Em vida, sim, expiamos pecados, como o próprio Deus afirma com Caim. Expiarás os teus pecados, serás vagabundo e tudo mais. Mas qualquer que me achar matará. Quer dizer o quê? Toda a minha vida. Ok? Levarei eu a expiar este pecado? É o que Deus está dizendo a ele, sim. Existem 3 pecados, que a expiação desses pecados é toda a vida. Toda a vida. É homicídio, idolatria ou avodazará e adultério. São 3 pecados que quem os comete, ok? E ele é obrigado a expiar estes pecados a vida toda. Enquanto viver sobre a face da terra, ele nunca mais terá paz, nunca mais viverá em paz, nunca mais terá tranquilidade, nunca mais terá sossego, porque ele terá que expiar estes pecados. Ok? Então é importante entendermos, assim como aquela história, a ilustração que eu dei, que o rei ia chamar o corpo, o Hashem chamou o corpo, e o corpo disse, porventura o juiz de toda a terra fará justiça. Depois, o corpo questionou, vou chamar a alma da mesma forma. Então o que é que Deus fez? Reuniu os dois. Então o que é que acontece? Não, então é os dois juntos que eu vou fazer a punição. Eu vou dar a punição com os dois juntos, e os dois juntos vão passar pela mesma punição. A alma e o corpo vão passar os dois juntos pela mesma punição. Por isso, não há aquela questão de inferno. Não há aquela questão de, não, quem pecou muito aqui vai para o inferno e vai ser lançado no inferno de fogo e enxofre, e assim sucessivamente, como os cristãos dizem. Isso não procede. Isso não procede. Porquê? Porque todos nós expiamos os nossos pecados. Todos nós expiamos os nossos pecados. Shalom, shalom a todos. Ok? Toda a rabá. Shalom, shalom. Adonai